Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando eu falo assim, receba, porque eu estou profetizando paz sobre a sua vida, tá bom? Então, toda vez que eu profetizar paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você diga amém, tá bom? E que essa paz possa reinar aonde você estiver. Você seja o condutor da paz, tá bom? Que você seja o condutor da paz. Aonde você está, as pessoas sintam paz. Sabe aquela pessoa onde chega, é, é, causa confusão, intriga, discussões? Não. Que você seja o condutor da paz, tá bom? Bom, eu me adiantei aqui. Eu sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal nós temos devocional na parte da manhã, às 8h30 da manhã, e leitura bíblica à noite, né? Já passamos aí por boa parte do Novo Testamento e agora nós vamos finalizar a carta de Paulo aos Efésios. Tudo isso para a glória do nosso Deus. Vamos lá? A unidade da fé em Efésios, capítulo de número 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Deixa eu só aumentar aqui para eu poder ler. Com amor, em amor, né? Esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perdão. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis... Só tirar uma telinha que apareceu aqui. Não andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso,
Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Interessante, né? Irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Olha, eu vou trazer isso aqui como devocional amanhã, tá bom? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vou deixar marcadinho aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. Porque aqui está na versão RCA. Você vê, tem umas palavras que são... Por isso que eu gosto de trabalhar com a NVI. Veja como é diferente, ó. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Vê como fica mais fácil para entender? Nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são próprias, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Mas calma que não é só para as esposas. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado
pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. E isso cabe a nós, homens, tá bom? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ama sua esposa, como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Você vê, as pessoas falam assim, não, a Bíblia é muito machista, é tudo para mulher. Mas se você for pegar aqui, ó, são 3 versículos para mulher, nesse caso aqui de Efésios. E olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para o homem, e vai, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com as nossas esposas. Amar a esposa assim como Cristo nos amou. Efésios 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso aqui também dá devocional, tá? Vou deixar até marcado aqui pra gente, de repente, na segunda-feira. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como os escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor, não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com ele não há favoritismo. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente como devo fazer. Tíquico, o irmão amado e servo fiel do Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito, para que também saibam como eu estou e o que tenho feito. Envio-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Pai, seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Efésios foi finalizada. Para a glória de Deus, nós finalizamos a carta de Paulo aos Efésios. E se Deus permitir, a gente começa Filipenses. Filipenses, ai meu Deus, também é uma carta das que eu mais gosto. Romanos, Efésios, Filipenses, todas na verdade, né? É que tem algumas que eu já li algumas vezes e o meu coração se alegra toda vez que eu leio. Então, Deus abençoe a sua noite, Deus te dê o sono dos justos, que o seu sono tenha paz, a sua noite seja uma noite de paz. E se Deus permitir, amanhã estaremos no nosso devocional ao vivo, tá bom? Deus abençoe
Em nome de Jesus, não esqueça de apertar o botãozinho de curtir aí, tá bom? Que isso ajuda bastante a gente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.